Se você está se preparando para uma prova, seja de concurso, seja de vestibular, seja para Enem, eu vou te passar aqui algumas estratégias que eu já utilizei para poder passar nesses tipos de prova, certo? Se você já me conhece, aperta a bomba do like. Caso você não me conheça, considere se inscrever neste canal, certo? Aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e me segue aí nas redes sociais. Bom, eu vou considerar que você já tem pelo menos o hábito de estudar, que você sabe a importância de você focar no objetivo e que você também saiba organizar o seu tempo, certo? Caso você não conheça essas coisas ainda, eu recomendo fortemente que você assista meus vídeos que eu vou deixar aqui nos cards para você entender mais sobre esse assunto. Mas eu vou deixar no final também uma playlist para te ajudar nessa parte, certo? Mas vamos conversar sobre estratégias de estudo. A primeira pergunta que a maioria das pessoas fazem quando vão começar a estudar para alguma coisa é: qual é o melhor material para estudar? Só que não deveria ser essa pergunta, entendeu? A primeira, o melhor material. E sim, você deveria se perguntar como estudante, qual é o horário que você produz mais. O primeiro passo é você conhecer a si mesmo, antes de ir buscar material, esse tipo de coisa. Então, assim, você precisa responder para você mesmo. Qual é o melhor horário que você produz? Qual é o melhor horário que tu absorve mais conhecimento? É de manhã? É de tarde? É de noite? Pelo menos para tu entender. Talvez o teu horário mais produtivo seja de tarde, tu não tenha essa disponibilidade, tá entendendo? Ou não, eu não sei. Mas a primeira pergunta é: qual é o melhor horário que eu produzo mais, que eu absorvo mais conhecimento? Se for de manhã, tu pode acordar um pouco mais cedo. Se for à noite, geralmente as pessoas, elas não trabalham à noite, né? Então fica mais fácil ainda, mas enfim, essa pergunta ela precisa ser respondida, entendeu? A partir do momento que tu entende qual é o horário que tu mais produz, que tu mais absorve, tu vai poder montar uma estratégia muito mais eficiente de estudo do que não sabendo dessa informação. Sabendo dessa informação, tu vai para duas definições. Primeiro, o local de estudo. É fundamental que você defina um local de estudo para você estudar. No futuro, talvez você possa até mudar ele, certo? Mas, num primeiro momento, é importante você definir por quê. Porque tu precisa dizer para o teu cérebro: ó, toda vida, quando eu me sento nessa mesa aqui, vai acontecer alguma coisa que eu vou gastar mais energia, que eu vou precisar de mais concentração, que eu vou absorver conhecimento. Então, a ideia é tu construir esse gatilho dentro do teu cérebro, entendeu? Mostrar para ele: ó, aqui eu quero a sua energia, aqui eu quero a sua atenção para eu poder absorver esses conhecimentos aqui. Então, essa é a importância de você definir um local de estudo, entendeu? E depois, você vai definir o horário de estudo. Eu acredito que esse seja o tripé, entendeu? Tu definir qual é o horário mais produtivo para ti, qual é o local de estudo que tu vai estudar e qual é o horário que tu vai estudar, entendeu? Caso você, de repente, não consiga ter essa disponibilidade no horário mais produtivo, de você ter esse tempo para estudar, porque você está trabalhando, fazendo outra coisa, você pode aproveitar nos dias que você não está trabalhando, um feriado, um fim de semana, enfim, para que você realmente dê o gás nesses dias, né, e você consiga aproveitar o máximo de produtividade que você sabe que tem naqueles dias. Talvez você tenha que passar um tempo estudando naquele horário que não é o melhor, mas também não pode ficar também estudando no horário que é pior, tá entendendo? Porque senão seu rendimento ele vai ser muito baixo. É importante que tu saiba também, tenha consciência dos horários que não são produtivos, para tu saber já quanto for estudar, que ele talvez não seja o melhor horário, entendeu? Para tu estudar, que talvez seja o horário de você colocar uma coisa que seja mais fácil, que não exija tanto de ti, tipo uma revisão, alguma coisa. Então, tipo assim, dá para você usar todos os horários, certo? Até o horário que é mais produtivo, o horário que é mais ou menos, que é intermediário, e o horário que é menos produtivo. No horário mais produtivo, o horário de tu aprender as coisas novas. Horário menos produtivo, o horário de tu revisar. O horário intermediário dá para fazer um pouco dos dois, tá entendendo? Mas tenha consciência dessa questão dos horários. Sabendo dessas coisas, né, pré-estudo, aí você tem condições de ir para as próximas perguntas. Como, por exemplo, por qual material eu vou estudar? Qual é a fonte de estudo? A gente vai começar a analisar agora um ciclo, certo? Definiu lá as informações pré-estudo, agora vai partir para um ciclo, que esse ciclo tu vai usar até o final da tua jornada, até tu alcançar o teu resultado, tá entendendo? A primeira parte é material. Por qual material eu vou estudar? E aí você vai definir, né, se você vai fazer curso presencial ou não, se você vai estudar por livro, por PDF, por videoaula. Então, qual é o melhor? Livro, PDF ou videoaula? Depende do concurso que você vai fazer, depende do seu nível de entendimento das matérias, depende de uma série de fatores, entendeu? Quem vai dizer isso aí, na verdade, são os seus resultados. Aquele que você mais absorve. Se você assiste videoaula e dá sono, videoaula não é para você.
Se você lê PDF e perde atenção, PDF não é interessante para você. Então a ideia é você descobrir o que é importante para você, certo? Para as pessoas que não têm disciplina de estudar, talvez seja preferível que elas façam um curso presencial, entendeu? Mas para quem sabe estudar, para quem já tem um método de estudar por conta própria, eu acho mais interessante, né, a videoaula. Eu sempre estudei por videoaula para poder passar nas coisas que eu passei, e eu acho bem melhor porque é o seguinte, tu pode respeitar o teu ritmo de estudo, entendeu? Tu tá lá assistindo uma aula, né, que é complexa, é um assunto que é mais difícil para ti, tu não entendeu, tu pode voltar na videoaula, tu pode voltar quantas vezes tu quiser. E como é que tu faz isso numa sala de aula presencial? Entendeu? Não faz. E outra coisa, a aula presencial, para tu chegar lá, tu já chega um pouco mais cansado, porque talvez tu tenha pegado o trânsito, tá entendendo? Aí chega na sala de aula, talvez tenha determinadas brincadeiras e talvez tenha gente conversando, enfim. Tem uma série de fatores que eu acredito que não vale muito a pena você fazer curso presencial quando se fala desse tipo de assunto, entendeu? Eu acredito que dá para você construir uma disciplina e depois um hábito para poder estudar qualquer matéria. Só recapitulando em relação a essa parte do ciclo, né, que é a fonte de estudo, qual é o melhor? Apostila, livro ou videoaula? Vai depender do nível de discernimento que você tem do assunto, certo? Dos conhecimentos e tal. Se for um assunto muito difícil, eu recomendo muito você assistir videoaula, né, porque é um estímulo audiovisual. Eu recomendo também que, caso seja um assunto muito fácil, aí talvez você já pode ir para uma apostila, tá entendendo? E livros, só se for em caso de concursos muito complexos mesmo, tipo concurso de juiz, tá entendendo? Mas dificilmente você vai realmente para um concurso comum, digamos assim, muito difícil você precisar ter acesso ao livro, é muito, mas muito difícil. Eu recomendo para quem está iniciando, começar por apostilas e videoaulas, certo? Você vai, com o tempo, você vai percebendo se é hora de largar um pouco das videoaulas. Eu, por exemplo, teve assuntos que eu fui estudar para concurso que eu nem abria a videoaula, porque eu já sabia tanto daquele assunto, especialmente quando era minha área de formação, que era a computação, que eu nem acessava. Então vai depender. E agora assuntos também que eu não sabia nada, né? A videoaula ajudou bastante, certo? Passada essa primeira parte, a gente vai para uma outra parte. A gente falou aqui agora de a fonte que você vai consumir um conteúdo. Agora, a gente vai trabalhar a parte da construção do conhecimento. Como é que tu vai construir o conhecimento? Certo? Tu vai fazer um resumo? Tu vai fazer marcações na apostila? Como é que tu vai fazer para extrair o conhecimento e fazer com que esse conhecimento seja algo teu, para que tu possa utilizar no futuro numa revisão? Entenda, a essência dessa parte da construção do conhecimento é para a terceira fase, que vai ser a aplicação. Mas nesse momento tu precisa definir qual é a melhor maneira que tu vai fazer para poder construir um conhecimento em cima daquilo que tu está estudando. Porque existe um estudo ativo e um passivo. Se eu estou lá, sentado na cadeira o dia inteiro assistindo videoaula, eu estou passivamente lá ouvindo coisas, né? Eu estou aprendendo muita coisa, talvez eu não esteja compreendendo tudo, mas eu estou passando. A partir do momento que eu estou lá questionando aquilo ali que eu estou vendo, né? E começando a, de repente, formular questões na minha cabeça, eu estou, de certa maneira, pegando esse conhecimento e trazendo para a prática, né? E uma das melhores maneiras que eu vejo assim para você aprender um conhecimento sem sombra de dúvidas, é você ensinando para alguém. Então, se você tiver alguém que você possa passar esse conhecimento para a pessoa, ou seja, você vai tentar ensinar outra pessoa aquele conhecimento, com certeza você vai aprender 2 vezes, porque quem ensina aprende 2 vezes. Tá entendendo? De repente, você tem aí o seu parceiro ou sua parceira que também estude para concurso, ou então você tenha um grupo de pessoas que também estudam para concurso. Eu recomendo que você busque ensinar o que você está aprendendo para alguém. Nem que seja para o espelho, nem que seja para o seu gato, para o seu cachorro. Mas se tu puder fazer isso, pega o conhecimento, pega aquilo que tu aprendeu, pega aquilo que chamou tua atenção e tenta formatar e apresentar isso para a pessoa. Apresentar isso para alguém, certo? Vamos conversar sobre outras maneiras de construção do conhecimento. Resumo. Resumo, eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque se a ideia é você revisar os assuntos, aí tu escreve lá resumos e resumos e resumos, vai chegar uma hora que vai ficar insustentável você revisar aquilo ali. Tu não vai revisar aquilo ali, tu vai esquecer. Eu recomendo que, enquanto você está assistindo a videoaula, que você faça anotações sim, até para se manter de maneira ativa. Mas não devem ser anotações longas.
certo? Eu recomendo, assim, de método mais eficiente para você revisar assunto é você fazer mapa mental. Na minha avaliação, é você fazer mapa mental, porque é o seguinte, você está desenhando, o cérebro ele é bem mais receptivo em relação a essa construção, né, dessa estrutura de mapa mental, que de certa maneira é como nossos arquivos, né, do nosso cérebro são acessados, são dessa maneira, de maneira de árvore, entendeu? Então, assim, para ele facilita muito do que essa coisa linear que a gente foi ensinado a fazer nas escolas, tá entendendo? Esses textos lineares, eles têm a sua aplicação, mas eles são muito mais eficientes quando eu trabalho em cima dessa construção de mapas mentais. Comentando um pouco sobre a questão de você destacar, grifar lá a apostila, eu não recomendo tanto. Por quê? Porque dificilmente, no assunto novo, você vai saber o que é que deve ser grifado ou não. Tá entendendo? Então, como tu não sabe, pode ser que ou tu marque coisas desnecessárias, ou então tu marque coisas demais, ou marque coisas de menos. Então, enfim, tu não sabe. Se tu quer grifar, qual é a estratégia que eu acho que tu pode utilizar, que é de maneira mais inteligente, na minha opinião? É você, por exemplo, tu vai fazer uma bateria de questão, certo? Vai fazer uma questão de direito constitucional, por exemplo, ou direito administrativo, sei lá, alguma lei aí, ou algum assunto do livro. Quando tu for fazer a questão, vai fazer uma bateria de questão, a partir do momento que vir um tópico, que vir a pergunta, que vir um questionamento, tu vai pegar aquele tópico e vai marcar lá no teu livro, na tua lei, no teu material de estudo, certo? Por quê? Porque quando tu revisitar esse conteúdo, numa revisão, tu vai saber, aquilo ali já foi cobrado. Com o tempo, de tanto tu fazer questões, tu vai saber quais são as marcações que estão mais acentuadas, para tu identificar qual é o assunto mais cobrado, certo? Mas isso aí eu vou dar mais detalhes no outro ciclo aqui, que é da questão da aplicação, certo? Nesse ciclo, eu só quero falar para você que marcar, grifar, tem que ser de forma moderada se você for entrar nessa questão de ficar fazendo marcação, certo? O material é seu, utilize à vontade, mas em relação à marcação, tenha esses cuidados. Então, para concluir aqui, o que é que eu recomendo que você faça como construção do conhecimento? Número 1, em primeiríssimo lugar, busque ensinar aquilo que você aprendeu para alguém, nem que seja por espelho, tente formular um raciocínio. Se você puder apresentar isso para alguém, é bom que a pessoa pode fazer perguntas e você vai avaliar se você tem conhecimento ou não, se você dá conta de explicar aquilo ali ou não. Se tu não der conta de explicar, ou então a pessoa não entendeu, pode ser que talvez você também não tenha entendido direito, entendeu? Então, enfim, essa é a dica dessa fase 2 aqui que eu tô falando, certo? Agora a gente vai para a última fase do ciclo, ou penúltima, depende do ponto de vista, que é a questão das questões, né? É fundamental você fazer exercício, porque o que é que acontece? É o exercício que vai te dar o feedback se o teu estudo está servindo ou não. Entendeu? De nada adianta tu assistir todas as videoaulas do curso, que tu produzir um monte de material, sendo que, será que esse material que eu estou produzindo, qual é a ideia do material? Qual é o sentido de eu ficar fazendo anotações, mapas mentais? O sentido é que eu posso usar esses conhecimentos numa revisão prática para acertar a questão. Se eu não estou acertando a questão, esse meu material aqui que eu fiz não serve para nada. Tá entendendo? Ele precisa ser melhorado. A partir do momento que tu pegar as questões e começar a fazer e comparar, essas questões aqui que eu estou fazendo, estão aqui no material que eu produzi, estão aqui no mapa mental, estão aqui nas explicações que eu faço quando eu vou ensinar para alguém esse assunto. Então você está validando. Realmente o seu material de revisão ele está bem feito, porque realmente está batendo com as principais questões que são cobradas naquele concurso, naquele vestibular, naquela prova que tu vai fazer. Entendeu? Então, assim, eu vejo questões como talvez sendo uma das partes mais importantes que tem quando você fala em relação ao concurso, certo? Porque são elas que vão balizar aquilo que tu deve estudar. As questões vão evidenciar para você o que é que precisa ser melhorado, tanto nos teus conhecimentos quanto nos teus resumos. Ele vai evidenciar a fragilidade. Às vezes, é muito comum as pessoas ficarem assistindo vídeos e não fazerem questão, porque quando vai fazer questão é uma coisa mais cansativa, entendeu? E tem outra questão também, outra observação que é importante você ter aí. Quando você está estudando por materiais de concurso, é muito comum as questões que serem colocadas no material que você está estudando, meio que você ficar enviesado para responder a resposta correta.
tá entendendo? Não é o teste melhor a ser feito. Claro que você precisa fazer exercício para poder comprovar se você entendeu aquele assunto, né? No dia que você estudar o assunto. Só que faça também as questões em outros períodos, tá entendendo? Porque o nosso cérebro ele tem uma curva de esquecimento. Quando tu assiste uma videoaula hoje, quando passa no outro dia, se foi a primeira vez que tu viu aquele assunto, né, tu já tem uma curva de esquecimento de 50%. E aí só vai caindo. E como é que tu mostra pro teu cérebro que aquele assunto ele é importante? Reestudando, revisando, entendeu? Quando você estuda, lá na fase 1, tu bota a informação na tua cabeça. Quando tu revisa, tu diz pro teu cérebro, esse assunto aqui, ele é importante. Quando tu passa para as questões, tu vai fortalecendo cada vez mais esse nível de importância. Guarda essa informação porque eu vou precisar. Então, eu aprendi esse assunto é importante, guarda essa informação que eu vou usar ela lá no futuro. Entendeu? Uma outra questão que eu quero que você se atente quando você vai fazer provas é o seguinte, porque realmente existe uma regra que diz o seguinte, que 80% das questões da prova são 20% do conteúdo, ou seja, tem questões que elas são mais comuns, né, de caírem em prova. O que acontece é o seguinte, você tem que ter muito cuidado nesse filtro, especialmente se você é estudante. Eu acredito que o melhor é, se você está iniciando agora, não se preocupe com isso, porque naturalmente isso aí ele vai entrar na tua cabeça com o tempo, certo? Primeiro, para começar, eu vou fazer uma prova, né, de concurso público, direito administrativo. Se eu começar a fazer um filtro, eu vou fazer aqui direito administrativo. Na banca, né, que eu vou fazer essa prova, vai cair diversas provas. Vai cair prova da Polícia Federal, vai cair prova para juiz, vai cair prova para órgão regulador, vai cair prova para administrativo, vai cair prova de todo tipo de jeito. Cada prova tem os seus 80%, tem os seus 20% a ser cobrado, tá entendendo? Que cai em 80% da prova. Então, o que é que acontece? Se tu entra com essa ideia aí das questões que mais caem, a tua cabeça vai ficar bagunçada. Porque é o seguinte, porque vai cair tão balanceado que tu vai entender que essa regra não funciona. Então, enfim, tem que ter uma expertise de filtro para poder usar esse tipo de regra. Por isso que eu estou dizendo, essa regra ela existe, mas eu acho que você que está iniciando não deveria se preocupar com isso agora. Tá entendendo? Você deveria buscar estudar, ter uma visão geral do conteúdo, né? Abrir a tua mente, criar lá o campo do conhecimento, e aí tu vai estudando e vai absorvendo. E eu falei que tudo isso aqui era um ciclo, né? Então, enfim, você está no ciclo de questão, que vai te dar um feedback, que vai te dar um retorno e vai te apontar para onde? Lá para o começo. Porque é o seguinte, qual é o começo? A questão do estudar, a fonte de novo, para tu entender aquilo que tu não entendeu, para tu avaliar os conhecimentos que tu sabe bem, que tu não sabe bem. As questões vão te apontar para aquilo que tu ainda precisa estudar. Depois, tu vai construir ou melhorar o teu material de revisão, para depois ir de novo nas questões e volta várias e várias vezes até ter a tua aprovação. Entendeu? Então, eu acredito que se tu seguir essa estratégia, eu acredito que não tem erro. Eu não sei qual é a sua disponibilidade de tempo para estudar, né? Qual é o seu nível de foco, de concentração. Eu não sei se o material que você usa é um material eficiente, né, de estudo. Tudo isso aí tem que ser validado pelas questões, né? Então, assim, siga esse ciclo, que na minha avaliação não tem erro, tá entendendo? Eu estou te dando um ciclo geral. Eu estou te dando também, assim, eu digo para você, que você tem que adaptar isso aqui que eu estou falando à sua realidade. Eu sei que tem diversas pessoas que vendem cursos que dizem faça assim, faça assim, faça assim, só que a forma como funcionou para aquela pessoa talvez não funcione para todo mundo, entendeu? Então, assim, você tem que ter, assim, até cuidado com dicas de como estudar. Eu acredito que o que eu estou te passando é o seguinte, é para tu adaptar a tua realidade, certo? Para mim, funcionou dessa maneira. Eu acredito que tu pode pegar essas dicas, certo? E adaptar a tua realidade, certo? A minha visão é essa, certo? Sobre isso. Eu vou deixar uma playlist aí que tu pode utilizar para aprender mais sobre foco, construção de hábito, né? Organização do tempo, certo? E, enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se esse vídeo fez sentido para você, aperta a bomba do like. Escreve aí para mim nos comentários, né? Se ajudou ou não. Escreve aí um pouco também
a tua ideia sobre isso. Se quiser compartilhar qualquer estratégia de estudo também, a gente pode discutir sobre isso. Se você conhece alguém que está nessa jornada de estudo, né, seja para Enem, para concurso, para vestibular, compartilha com ela esse vídeo, que eu acredito que pode ajudar ela também. E é isso aí. Tamo junto. Até depois do fim.